Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. É um setor altamente integrador e empregador. Então, o setor de eventos, ele estimula o transporte por aplicativo, o transporte urbano, o transporte aéreo, etc. Ele estimula a gastronomia, ele estimula, né, a indústria técnica de montador, de engenheiro, etc. A indústria da segurança. Há um conjunto grande de 52 outras indústrias, segundo o Sebrae, que são estimuladas pelo setor de eventos. E, portanto, o impacto de empregos do setor é muito significativo. A última RAIS, o setor de eventos já empregava 69% a mais do que pré-pandemia. Você imagina que o resultado concreto do PERSE foi um incremento de 69% do que estava antes da pandemia. Não é que a gente reempregou quem perdeu o emprego na pandemia. O setor reempregou quem perdeu o emprego na pandemia e cresceu 69%. Isso é uma política pública de fato dando resultado. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Correio, que hoje recebe Doreni Caramori Júnior, que é presidente da Associação Brasileira de Promotores de Eventos. Seja muito bem-vindo, Doreni, ao nosso podcast. Olá, Mariana. Olá, Rafaela. Obrigado aí pelo espaço, pela audiência. Uma saudação especial aí a todos os telespectadores aí do nosso podcast. Tá certo. Eu sou Mariana Niederau e sou editora do site do Correio, e comigo Rafaela Gonçalves, repórter de economia também do Correio Brasiliense. Obrigada, Rafaela, pela companhia aqui. Bom, Doreni, a gente teve um cenário muito crítico para todo mundo, né? Globalmente, aqui no Brasil não foi diferente. O setor de eventos sofreu muito com a pandemia da Covid-19. É possível dizer que o setor já está recuperado? Não, né? A pandemia, como você bem lembrou, acho que é um excelente começo para o podcast, é lembrar que o setor passou por um momento desastroso, né? Na verdade, o mundo todo passou por um momento muito difícil, né? Mas para além das questões das vidas que foram perdidas, né? E todo o esforço sanitário, o grande inimigo no combate à pandemia naquele momento era a reunião de pessoas, né? Reunião de pessoas num congresso, numa feira, num festival, num carnaval e tal. E em função disso, o setor se doou e se paralisou em nome da coletividade. Felizmente, a pandemia passou, né? Mas os reflexos no setor foram muito duros, né? Durante a pandemia mesmo, as empresas várias fecharam, milhares de empresas fecharam, milhões de empregos foram perdidos e o setor precisou se organizar, não só para sobreviver àquele momento, mas também para sair da pandemia que, no caso das medidas sanitárias, as últimas foram ainda em 22. Então, há pouco tempo atrás, o setor não podia trabalhar. A gente está há não mais do que 2 anos e meio, 3 anos, podendo trabalhar regularmente e por isso, né? A importância das medidas de mitigação dos impactos da pandemia como o PERSE. Perfeito. Bom, agora a gente está tendo uma discussão sobre esse fim do PERSE. A Receita anunciou recentemente que teria se esgotado o teto para essa isenção e esse benefício. Como é que o setor viu esse anúncio, que foi completamente inesperado, né? Agora... Exato. O PERSE foi alvo de muitas tentativas por parte da Receita Federal, do Ministério da Economia, de redução, restrição e tal. O programa foi se adaptando por diversas ocasiões. Passou no parlamento em 9 oportunidades. O parlamento estendeu a mão para a continuidade do PERSE pela importância que o programa tinha e tem pelo setor, né? Mas, de fato, como você disse, extremamente inesperado. Nesse último mês, uma audiência pública provocada pela Receita, que entendíamos que era para acompanhamento do programa, e foi uma audiência em que a Receita manifestou sua opinião pelo encerramento do programa, né? Isso nasce da última lei do PERSE, que de fato estabelece um limite. Não há nenhuma discussão com relação a isso, fez parte de um acordo entre setor, parlamento e Ministério da Economia. A discussão que se coloca é o efeito inesperado da forma como se tratou, né? Todas as formalidades previstas na legislação não são cumpridas, e aí, de repente, marca uma audiência, diz que o programa acabou e o setor é surpreendido com isso. Os impactos são gigantescos, né? E aí você tem, desde os impactos imediatos, né? Já tem gente desfazendo contrato, já tem gente desligando colaboradores e tal, porque de fato o setor não estava 100% recuperado e
as empresas que estavam recuperadas, na previsibilidade de ter o PERSE, usavam esta margem para novos investimentos, etc. e tal. Então, essa decisão inesperada, ela não só é colocada em xeque pelo setor, como é alvo de muita preocupação do setor, porque o impacto da surpresa é um impacto muito duro nas empresas e nos empregos do setor. Agora, presidente, só para contextualizar, o PERSE, então, tinha um limite, né, um teto de 15 bilhões, é isso? E nos cálculos da associação, o que se atingiu foi um pouco mais de 11 bilhões. Então, teria ainda aí uma margem de uns 4 bilhões para serem usados como incentivo para o setor. Exatamente. E é esse dinheiro que vai fazer falta. Exatamente. Esse dinheiro e a forma como foi conduzido. Quando se construiu essa última legislação, né, que fez o último ajuste legislativo no programa, houve um entendimento de que esse ajuste vinha para duas coisas. Primeiro, para que se controlasse quem eram as empresas que poderiam participar. Então, se criou o Instituto da Habilitação Prévia. As empresas tiveram que se habilitar na Receita Federal para que a Receita pudesse controlar o CNAE, se as empresas tinham cadastro, se as empresas operavam nesse setor já à época da pandemia, né, para não novas empresas quererem aderir já usar o benefício, sem sofrer o prejuízo da pandemia. Ou seja, todas as condições onerosas da pandemia seriam checadas na habilitação prévia. Além disso, para que não houvesse uma surpresa como nós estamos tendo agora, se previu na lei um relatório bimestral. Então, há uma discussão baseada em 2 pontos. Primeiro, é o consumo efetivo dos 15 bi. Né? Na própria audiência pública, a Receita apresenta um consumo efetivo de 12,5, não de 15, mas diz que tem uma projeção que até março usaria os 15. Em função, então, da projeção da Receita Federal, ela encerra o programa, o que é uma absoluta ilegalidade com relação ao que está previsto na lei. Fora isso, o número da Receita não bate com o número do setor, que é esse que você retratou, né, feito pela consultoria Tendências, uma das mais renomadas consultorias econômicas do Brasil, que diz que o consumo não passou de 11. Então tem essa questão numérica e justamente a diferença dos números da Receita para o setor são diferenças oriundas da não observação dos temas da habilitação prévia, que é algo ainda mais curioso, né? Porque você vê um relatório da Fazenda em que diz que 11 mil empresas foram habilitadas, mas tem lançamentos no relatório de 15 mil empresas. E tu vê um relatório da Fazenda que cumpre uma lei que diz que 30 CNAEs podem ser beneficiados. Tem mais de 155 CNAEs estranhos ao programa. Né? Será que foi feita a habilitação prévia da melhor forma? Então há essa discussão de números, né, que envolve o processo de habilitação, e há uma discussão muito mais clara ainda de ilegalidade, porque os atributos legais de acompanhamento, né, a audiência tinha que ser no Congresso Federal, não foi e tal, todos esses atributos não foram cumpridos. Então, esses são os 2 terrenos de debate. Mas como a associação tem feito esse acompanhamento junto à Receita Federal? Vocês têm marcado conversas? Tem sido dessa maneira a relação? A gente tem muita dificuldade em fazer o acompanhamento. Essa é a bem da verdade. Por que tem dificuldade? Porque a Receita não publicou os relatórios bimestrais. E só a Receita é quem tem os números. Então, a gente, através de uma consultoria, fica catando literalmente números, publicações da Receita esparsa para poder construir o nosso acompanhamento. Porque, de fato, aquele relatório previsto na lei, em nenhuma ocasião foi publicado. Nem mesmo por fim do programa. Porque os dados que a Receita publica agora no fim do programa são dados resumidos. E a lei diz claramente que tem que ser aberto por CNAE, aberto por empresa e afastado das judicializações. Ou seja, sem um relatório, o nosso acompanhamento foi superficial. Mas digo assim, vocês têm um canal de diálogo para mostrar a importância de ter esses relatórios? Muito raro o diálogo direto. Todas as audiências solicitadas, elas não acontecem. Às vezes a gente consegue um pedido de informação através do parlamento que é respondido superficialmente, e a lei de liberdade de informação também, às vezes a gente pede dados diretamente, os dados vêm com respostas superficiais. Nesse período de 12 meses, que é a última legislação, esse período, pouquíssimas vezes a gente recebeu informação, e quando recebeu, sempre superficial, fazendo com que, de fato, esse encerramento seja muito surpreendente, porque o setor não estava esperando o consumo dos 15 bi, agora para março, como a Receita atesta
que ele aconteceu. A Receita também está passando por um período de greve dos auditores. Você acredita que isso tenha atribuído a essa inconsistência de dados? Eu creio que não. Eu creio que é muito mais por falta de a Receita querer publicar os dados da forma como eles deveriam ser publicados. Não sei se por trabalho ou por qualquer outra razão. Muito mais por isso, né, falta de vontade. Porque se quer fazer um acompanhamento, por que ela não nos chama para conversar e diz, olha, poxa, daquilo que tem de dado, o que mais que falta? A gente detalha. Não, sempre precisa de pedido de informação do parlamento, que é um pedido moroso, né, e tal. As respostas, elas vêm de forma superficial, indiretas, né, e tal. Então, acho que deve haver outra razão pela qual a Receita não publicou os relatórios como deveriam ter sido feitos. Agora, o grande prejuízo disso tudo é para o setor, né, que no final, por não ter feito o acompanhamento, você imagina o efeito prático disso, né? A pessoa vai casar. A pessoa vai contratar um casamento. Aí o cidadão resolveu que vai casar em maio. Lá está desde o ano passado, planejando seu casamento, pediu um preço. Aí a empresa produtora do casamento dá um preço. Agora ela vai ligar para quem vai casar em maio e vai dizer, não, teu preço agora não é mais 100. É 116, porque caiu o PERSE. Né? Ou uma produtora de um congresso, ela passa o valor da inscrição. Aí você vai lá, se inscreve no congresso de jornalismo, de economia, etc. Aí, agora a empresa não pode mais entregar naquele padrão, porque o custo da empresa mudou inesperadamente para ela. Então esse é um dilema grande pelo qual o setor está passando, especialmente pela falta de cumprimento dos relatórios bimestrais. Eu sei que essa abordagem é repetitiva, mas ela é muito impactante, porque ademais do que lutar pelo teto de 15 bi seja efetivamente aplicado, o setor quer poder ter a previsibilidade, né? E a Receita, nesse momento, entende que não tem que dar previsibilidade nenhuma. Isso que eu ia perguntar, como que nesses últimos anos as empresas, né, se prepararam? Elas tinham aquele edital, aquele valor, e já se planejava ao longo do ano para ter todo o caixa para atender os eventos específicos, né, casamentos, shows, Originalmente, o PERSE foi um programa criado para durar 5 anos. Nesses 5 anos não tinha que fazer planejamento. 5 anos é o seguinte, você ficou 2 anos sem trabalhar e você teria 5 anos sem pagar impostos para recuperar os prejuízos e os endividamentos daquele período. Então, isso era a forma como foi criado o PERSE. Né? Em seguida que ele foi criado, 1 ano depois, o governo apontou que ele estava muito mais alto do que a previsibilidade. Né? E a gente foi verificar por que ele estava mais alto. Ele estava mais alto porque na regulamentação a Receita Federal estendeu o benefício para várias atividades que não eram do setor de eventos. Aí veio uma primeira mudança na legislação do PERSE, que foi reduzir o número de quinais. Mais uma vez, o prazo continua o prazo de 5 anos. E aí, no ano seguinte, mais uma vez a Receita diz, não, veja, porque ainda está muito alto e tal. E aí, para que se houvesse o entendimento da continuidade do PERSE, se estabeleceu o teto. Mas para que não tivesse surpresa, se estabeleceu na mesma lei que a Receita publicaria um relatório de 2 em 2 meses. Para quê? Para o empresário acompanhar. Para o empresário poder fazer seu percepção. Olha, nós vamos continuar tendo PERSE no ano que vem, porque, de fato... Mas a Receita não publicou os relatórios. E essa previsibilidade ficou prejudicada. E o setor, então, se surpreende com uma publicação incompleta ao final de 12 meses, dizendo que o programa tinha acabado. Então, essa é a celeuma e o dilema que a gente enfrenta atualmente. E, bom, o setor de eventos, né, acho que é importante destacar, segundo dados da própria associação, é uma cadeia produtiva com cerca de 52 segmentos. Então, imagino que tem um impacto em geração de empregos também, que vocês devam, sem dúvida, talvez, acompanhar. O setor de eventos tem associados. Desculpa. Desculpa. O setor de eventos tem 2 características que o fazem, de fato, muito singular. A primeira delas ele é um setor que gera a primeira oportunidade de emprego. A qualificação para você trabalhar no setor de eventos, de garçom, de porteiro, de segurança, de bilheteiro, enfim,
de caixa, ela não é uma qualificação que exige uma preparação tão relevante. Então, acaba sendo uma grande porta de entrada para a primeira oportunidade de trabalho das pessoas. E a segunda característica do setor é que ele é um setor altamente integrador e empregador. Então, o setor de eventos, ele estimula o transporte por aplicativo, o transporte urbano, o transporte aéreo, etc. Ele estimula a gastronomia, ele estimula, né, a indústria técnica de montador, de engenheiro, etc. A indústria da segurança. Há um conjunto grande de 52 outras indústrias, segundo o Sebrae, que são estimuladas pelo setor de eventos. E, portanto, o impacto de empregos do setor é muito significativo. A última RAIS, o setor de eventos já empregava 69% a mais do que pré-pandemia. Você imagina que o resultado concreto do PERSE foi um incremento de 69% do que estava antes da pandemia. Não é que a gente reempregou quem perdeu o emprego na pandemia. O setor reempregou quem perdeu o emprego na pandemia e cresceu 69%. Isso é uma política pública de fato dando resultado, né? E aí nós vamos lá discutir ainda, né? Não é essa a discussão do momento, mas vamos discutir o 15 bi. 15 bi é pouco ou é muito? Depende. O Brasil concede incentivos fiscais 500 bi. Portanto, 15 bi é 3%. 3%. E o setor que mais gera novas vagas de trabalho nas últimas 12 RAIs consecutivas, 12 trimestres, sendo o maior gerador de postos de trabalho, é o setor de eventos. Então você tem um incentivo fiscal que representa 3% do total de incentivos fiscais no país. Esse incentivo dá como resultado a geração de um setor que é o maior gerador de vagas de trabalho nos últimos 12 meses, né? 12 RAIs, 3 anos seguidos. É o resultado claro da política pública. Será que os outros 97% de incentivos fiscais estão dando esse resultado? Será que a gente poderia comparar, antes de ficar massacrando, porque o setor tem 15 bi, porque tem empresa que já está recuperada e está usando? Fato. No setor, são 11 mil empresas habilitadas, tem lá um percentual de empresas que já está recuperada, mas tem empresas que ainda precisam. Agora, estas 11 mil empresas transformaram o setor de eventos no maior gerador de novas vagas de trabalho. Será que não era melhor passar um pente fino nos outros 485 bi de incentivos fiscais? Essa é uma questão mais ampla, que não é o debate técnico, numérico e jurídico da vez, mas que é o pano de fundo que justifica qualquer interpretação mais flexível da lei, que justifica qualquer concessão para um período de transição. Mas se der uma concessão pode sair de 15 e virar 15,4. É bem verdade. Uma concessão, você não sabe o que vai acontecer nos próximos 2 meses, pode passar um pouco do 15. Será que o nível de geração de emprego desse setor não justifica? É um setor que se baseia muito em serviços, né? Então, imagino que a necessidade de mão de obra também seja alta, né? A gente falou em números relativos, né? Mas número absoluto, o setor emprega 2,7 milhões de pessoas diretas. E o último estudo do Sebrae diz que para cada direto, a gente cria 3 vagas de informais. Que é o guardador do carro, o vendedor de balas, enfim, aqueles que não são registrados e que não aparecem nas estatísticas do governo federal. Então, nós vamos chegar aí próximo de 10 milhões de empregos atingidos com esse tipo de medida, o que é amplamente relevante, né? E vocês têm hoje dificuldade com mão de obra qualificada em encontrar? Esse, sem dúvida, é um dos desafios do setor, mas não é de agora, né? É um desafio estruturante do setor, a gente trabalha para isso, né? Um dos braços da BRAP que faz parte da nossa estruturação é um braço de capacitação, de formação e treinamento, além de convênios com o Sebrae, com o Sistema S em geral, o Sistema FEComércio, SNC e tal. Tem alguns convênios que formam pessoas para isso, justamente porque é um setor que recebe
a primeira oportunidade de emprego de muita gente, né? Sobre essa articulação, porque a gente teve manifestações também do setor de serviço, do comércio e também do turismo. Existe um consenso? Vocês estão trabalhando juntos para rebater Sim, essa... o PERSE nasceu de uma união aí, né? Na verdade, nasceu pela ABRAP, que é a entidade que representa o setor de eventos. Depois, com o tempo, a gente foi recebendo outros setores que também tinham sido muito impactados pela pandemia, né? É o caso do setor de parques, do setor de formaturas, do setor de hotelaria, do setor de turismo em geral, né? E aí a gente tem um grupo de entidades aí que conversa naturalmente sobre a liderança da ABRAP, que é a entidade do setor de eventos, e a gente tenta trabalhar em conjunto, né? Com o tempo, as outras frentes parlamentares das quais essas entidades fazem parte também se somaram a isso, né? Então você tem uma liderança da frente parlamentar de turismo e de entretenimento nesse tema, mas as frentes de serviço, né? E outras frentes acabaram, da hotelaria, também acabaram se somando a esse pleito, de modo que é um pleito bastante assinado e bastante referendado tanto por parlamento como por sociedade civil, né, das entidades empresariais aí. Falando em turismo, a gente teve no ano passado, né, um ano cheio de shows internacionais que movimentaram muito o setor, né, e esse ano também já tivemos alguns e temos promessas aí até o fim do ano, né? Isso é produto do PERSE, né? Como eu disse, né, o PERSE teve algumas missões, né? Durante a pandemia, né, o tema da transação fiscal, do crédito, o PERSE não era só a desoneração fiscal. Mas pós-pandemia, basicamente, ele teve duas funções. Ajudar as empresas endividadas a ter uma margem extra para pagar a sua dívida e permitir aquelas um pouco mais organizadas o reinvestimento. As tours internacionais, o aumento de tours internacionais que você enxerga no Brasil basicamente nos exercícios de 24 e 25, e aí você se pergunta por que você não enxerga isso em 23? Você não enxerga em 23 porque a tour internacional ela precisa de um ano para ser planejada. E isso é demonstração clara de que ela é produto do PERSE. Não sai da pandemia em 22, começa a organizar em 23 as tours internacionais. E aí o número de tours internacionais em 24 cresce muito, em 25 também, na expectativa de que o do PERSE continuasse. As empresas investem, fazem proposta, trazem shows internacionais. Você vê a quantidade de Bruno Mars ano passado e vários outros, né, que vieram para o Brasil. Também isso se reflete na área de feiras internacionais, congressos internacionais. É um conjunto grande de investimentos que o setor de eventos fez durante os anos de 23, que repercutem em 24 e 25, que são produtos da política pública. E como que na associação vocês se preparam para esse momento, né, de muita procura por um público internacional que a gente imagina que seja também bastante exigente em termos de até normas técnicas, segurança, né? Você vai trazer um artista internacional para cá e aí a mesma coisa vale para congressos. Você tem exigências diferentes ali, né, de um patamar talvez mais elevado. Claro que a gente tem muitos artistas aqui que também tem essa preocupação, né? Esse padrão. Como que vocês se preparam para isso? Assim, é importante vender o Brasil também como um país que sabe fazer e que tem a capacidade de entregar? Pergunta grande aí. Ela permite um outro podcast só sobre esse assunto. Mas basicamente... Podemos começar, né? Basicamente, a ABRAP tem alguns papéis, né? Além desse papel de representação político-institucional, que foi o que nós debatemos aqui até agora, né? A ABRAP tem um papel importantíssimo de qualificação do setor e de profissionalização do setor. O setor de eventos é um setor que nasce muito informal, né? Ele é um setor que não tem barreiras à entrada. Se vocês resolverem aqui fazer uma festa, vocês vão conseguir fazer a festa, né? Naturalmente não com os padrões de exigência que o consumidor tem, ou até, né, com shows internacionais, mas começa muito informal. E a associação tem esse papel de conseguir formalizar, de conseguir profissionalizar, tanto na parte de capacitação, quanto na parte de controles, quanto na parte de criação e cumprimento de legislações e tal. E a gente trabalha muito nessa direção e eu acredito que o setor já é um setor muito mais forte do que foi há 10 ou 20 anos atrás, também pelo trabalho que a ABRAP desenvolve. É uma entidade de 30 anos, né, 31 agora, e ela desenvolve
esse trabalho. E isso se reflete, por exemplo, também no aumento de shows internacionais, porque o artista valida não só o produtor que traz o show, ele valida a qualidade do venue, ele valida a qualidade do som, a qualidade da segurança, ele valida a qualidade do hotel, ele valida a qualidade de toda a sua jornada aqui, né? E o incremento de turnês internacionais atesta também a elevação do nível e do padrão de qualidade do setor de eventos, não só dos produtores de eventos, mas do setor de eventos no Brasil. Isso um pouco também, naturalmente, dado o trabalho da nossa instituição. Você acredita que o Brasil chegou em um momento que o mercado está mais preparado para receber esses eventos agora? Sem dúvida, não só está mais preparado, como isso é uma cadeia em progressão geométrica. Mais gente vem, mais gente atesta no exterior que o Brasil é um lugar seguro, tecnicamente preparado, tem público consumidor e tal. E, naturalmente, mais artistas se interessam para vir. Uhum. E como está nesse momento o setor de, não sei se vocês acompanham também, mas de empreendedores menores, né, microempreendedores, ou até mesmo no caso que a gente falou muito, né, shows, esse circuito mais fora do mainstream? É um segmento altamente relevante para o nosso setor, né, especialmente porque o nosso setor vive de eventualidade, né? A mão de obra de uma empresa do setor de eventos tem um percentual entre 30% e 40% fixo, e um percentual de 40%, entre 60% e 70% de mão de obra itinerante, que é calculada, que é contratada ou via contrato de PJ, ou informalmente, ou via intermitente. Mas MEI e microempresa é a grande parte dos nossos fornecedores, da nossa cadeia de fornecimento. Portanto, para nós, acompanhar a evolução deles é essencial. Nós temos um convênio estruturante muito grande com o Sebrae, que tem como papel primordial, na verdade papel exclusivo, o desenvolvimento da cadeia dos micro e pequenos empreendedores da indústria de eventos, né? E a gente faz treinamento, convênios, congressos, networking entre eles e tal, porque de fato é um conjunto de empreendedores muito relevante para a nossa atividade. A gente não conseguiria ter, as empresas não conseguiriam ter no seu quadro fixo, porque não realizam eventos o ano inteiro, né? Não conseguiria ter no seu quadro fixo a contingência de profissionais necessários. Pega uma empresa que tem 300 funcionários, faz eventos que precisa de 2.000 numa noite. E esses 2.000 ela vai buscar nesses prestadores de serviço. Por isso ela precisa que eles estejam saudáveis, né? Você vê que, voltando para o tema do PERSE, um dos pilares do PERSE era crédito para as micro e pequenas empresas. 20 mil micro e pequenas empresas do Brasil foram contempladas pelo Pronamp, porque o PERSE reservou um pedaço do Pronamp só para micro e pequenas empresas do setor de eventos. A Caixa Econômica tinha o Pronamp geral e tinha o Pronamp pro setor de eventos, que era um percentual, porque eles não estavam conseguindo acessar à época, porque não tinha o faturamento. Aí a Caixa pedia faturamento, não tem o faturamento para o setor de eventos. Então foi uma preocupação da ABRAP para com os micro e pequenos e incluiu no PERSE também essa linha de crédito, né? Eu acho que isso tudo materializa o quanto o PERSE foi importante nessa jornada, né? Obviamente que isso hoje não existe mais, né? Já acabou, o Pronamp já acabou, mas naquela época foi essencial o PERSE também para créditos para micro, pequenas e para os MEIs, né? Para os microempreendedores individuais. Sim. E como vocês abordam a questão da sustentabilidade, né? Que imagino que em eventos, principalmente nos de larga escala, é uma preocupação que o empresário, né, precisa ter. Enfim, com relação à reciclagem, principalmente, mas talvez até outros tópicos que a gente nem pense que vocês já estão antenados para cumprir, né? E ajudar nessa agenda de proteção do meio ambiente. É uma pauta muito presente dentro da nossa associação. A nossa associação tem diretoria dessa área, tem programas nessa área e já tem até um prêmio de boas práticas, né? Que chama PRESE, Prêmio de Responsabilidade Empresarial do Setor de Eventos, que premia iniciativas de meio ambiente, né, do E, sociais, do S, e de governança, do G.
Prezi já está indo para a sua 3ª edição, né? Já foram 2 edições. Agora, recentemente, os vencedores do Prezi foram para um dos maiores eventos do mundo de criatividade, inovação e sustentabilidade, que é o SXSW. A Abrap liderou uma comitiva para o SXSW com os vencedores do Prezi do ano passado, já para o lançamento do Prezi 2025. É uma iniciativa feita pela Abrap, que um dos sponsors é a Ambev, que é um grande player também impactado pelo nosso setor, né? E ela já está indo para a 3ª edição, é uma pauta que a gente gosta muito e já premiou grandes iniciativas, algumas de pequeno porte, para mostrar para o empresário em geral que é possível, e outras mais estruturantes, né? Programas de estrutura, de construção de estrutura para eventos dentro de presídio, por exemplo, programas de reciclagem, Rock in Rio foi premiado, Lollapalooza foi premiado, enfim, tem um conjunto grande, desde pequenas iniciativas até grandes iniciativas já premiadas por boas práticas de ESG no setor de eventos. A Abrap está amplamente preocupada e interessada, talvez seja a melhor palavra, nesse assunto. Sim. E é um exemplo importante, né? Porque a gente chega a uma combinação, talvez, que une um pouco de tudo que a gente falou. Porque em novembro temos aí COP no Brasil, né? Então, é um evento de grande porte, não é da área de entretenimento, é a área política e para falar de meio ambiente, que acho que é um assunto que tá evento, na né? agenda, No final né? das contas, o que a COP Exatamente. é no Brasil é um grande evento, faz parte do nosso guarda-chuva, né? Não é um evento de entretenimento, mas até me permite, antes de falar especificamente da COP, me permite falar muito do guarda-chuva do setor. Então, o que é eventos? Tem todos os eventos sociais, aniversário, reuniões, casamentos e tal, formaturas, é um PEC. Pois tem os eventos de negócios, feiras, congressos, como é o caso da COP, convenções e tal. Aí tem os eventos de lazer, shows, carnavais, festivais, eventos culturais, teatro e etc. E ainda os esportivos. Tudo isso é evento, né? Esse é o setor que representa 3,8% a 4% do PIB, que é o maior gerador de empregos, e aí o setor impactado. E sobre a COP, naturalmente, converge com o tema da sustentabilidade. Eu creio que todas as indústrias deveriam estar preocupadas com isso. Não é diferente com a indústria do setor de eventos, que mesmo com o revés da pandemia, pauta o tema da sustentabilidade já há 3, 4 anos, e está acompanhando as demais indústrias, demonstrando que é, de fato, um setor dos mais relevantes na economia nacional. Sim. Tem 2 setores aí, né, que claro que a sua fala já abarca, mas que estão muito em ascensão, né? O de religião e games. Sem dúvida. A gente teve aqui em Brasília, inclusive, tem alguns eventos de games já programados, que estão muito ambos. interessantes. Talvez o evento de religião poderia até ser uma categoria extra, né? Mas pode estar entre eventos culturais, né? Que não deixa de ser, né? E o evento de games, para mim, claramente um evento de lazer, mas também pode ser um evento de negócios, né? Tem eventos de games que tratam muito de startups e tal, e até um evento empresarial, né? Hoje tem desenvolvedores de games, é uma indústria, né? Acho que eu poderia citar outros tantos, né? Você tem na área de inovação, a vertical de inovação é uma vertical crescente em número de eventos, né? Brasil Game Show, Campus Party, enfim. A gente tinha uma campanha durante a pandemia que cabe muito aqui para esse momento, né? Tudo é evento, né? Afinal das contas, todos os setores, transversalmente, eles têm uma reunião, é um evento, né? E tem que ter o agendamento, tem que ter alguém que agenda. A moça que me recebeu lá em cima para vir dar a entrevista aqui faz parte de um encontro que, no final das contas, não deixa de ser também um evento, né? E saber recepcionar as pessoas, né, Tá, também. Bom, a gente está nos últimos minutinhos, mas queria aproveitar para falar de um tema que acho que está movimentando muito a agenda de eventos e que o senhor já mencionou, que é o carnaval, né? A gente tem aqui em Brasília um movimento grande de blocos de ruas que tem a cada ano se consolidado. Como que tem sido isso pelo resto do país? O carnaval tem se dissipado em outros centros mesmo? Vocês veem um pouco sair daquele eixo Rio-Salvador? O Brasil é um fenômeno nessa indústria, né? Isso é um negócio inexplicável, né? Você tem 5.500 municípios. Eu sou capaz de apostar com vocês que em cada um deles tinha dezenas de eventos de carnaval, né? Mesmo os mais longínquos, né? É óbvio que esse fenômeno de crescimento dos grandes polos
de carnaval é uma coisa que nos alegra muito. Você tinha, há algum tempo atrás, o Rio e Salvador, pouquinho o Recife, né? Hoje, Recife consolidou, São Paulo consolidou, BH consolidou, Brasília cresce muito, Florianópolis cresce, Porto Alegre tem carnaval de escola de samba que também cresce, e aí você vai para o interior, tem há vários fenômenos de carnaval do interior, eventos de grande porte, Ouro Preto em Minas, enfim. Então, e eu diria que além do carnaval, você tem esse mesmo fenômeno já acontecendo em outras ocasiões. Você pega, por exemplo, São João, que já não é mais só no Nordeste. São João, Sul-Sudeste, aqui tem experiência também. Você vê, é de fato uma demonstração da grandeza e da pujança do nosso setor, né? Todo mundo passa a ver que você tem evento espalhado nas 5 regiões, em todos os municípios, em todos os portos, nos bairros, né? Aqui em Brasília, nos setores, não é só num roteiro, né? num circuito, você tem carnaval espalhado por todos os lugares, eventos espalhados por todos os lugares. Isso é muito legal, né? Naturalmente aumenta a nossa responsabilidade, mas também aumenta a nossa relevância enquanto gerador de oportunidades, de riquezas, mas especialmente também de lazer. Porque no final até isso fez falta na pandemia, né? As pessoas passaram a reconhecer quantos eventos eram importantes para a cabeça, né? Das pessoas, para a sanidade das pessoas, ouvir uma música, outros que querem professar sua fé em eventos religiosos, outros que querem ir numa exposição, outros que querem mais para a área de negócios, né? E tal. Os eventos não foram de forma alguma substituídos aí pelos 2 anos parados, né? Ficou parado 2 anos, quando voltou... E nem pelo online, né? É verdade, exato. Acho que o online acabou virando um outro segmento, né? Em alguns braços do setor de eventos funcionam bem, mas não deixaram não substituíram, né? Tu pega feiras, por exemplo, todo mundo tinha dúvida, feira e congresso especialmente, o lazer menos, né? Porque as pessoas aqui no Brasil, a gente gosta de estar perto um dos outros, né? Mas na área de negócio todo mundo tinha muita dúvida, e hoje as feiras voltaram muito fortes, os congressos presenciais continuam existindo e na verdade só aumentaram a sua repercussão, né? Porque eles continuam fazendo o evento presencial e gerando streaming e conteúdos online que foram acelerados pela pandemia, né, e que hoje fortaleceram esses setores. Esse presencial ainda se faz muito necessário e presente, né? Acho que a volta da pandemia mostrou isso. Mas só para a gente contemplar mais uma questão do PERSE, o setor produtivo vai articular com o Congresso ou por meios jurídicos para tentar uma transição para esse fim do programa? Há um conjunto grande de estratégias que a gente vem desenvolvendo aí desde a surpresa da audiência de março, né? A estratégia mais natural de todas, que é administrativa, é conversar com a Receita Federal, com o Ministério da Fazenda, né? Para tentar demovê-los do movimento brusco e tentar construir uma interpretação, naturalmente dentro da legalidade, mas que seja uma interpretação que compense o setor pela surpresa e faça uma transação, ou pelo menos garanta o cumprimento da legalidade. Há, sem dúvida, uma estratégia legislativa, porque o parlamento a casa que construiu o PERSE, né? O parlamento é muito sensível à demanda do setor, ao prejuízo que o setor sofreu e o que sofrerá a partir dessa surpresa. Então, há inúmeras audiências públicas solicitadas, há debates dentro do Congresso, há as frentes parlamentares se movimentando e, naturalmente, pode haver estratégias judiciais, né? Tanto por parte diretamente das empresas, quanto por parte do setor, porque um bom pedaço dessa discussão não é de mérito, é de forma, né? É de cumprimento de lei, né? Naturalmente pode ser que a gente queira recorrer ao judiciário. Então há um conjunto grande de estratégias que a gente vem trabalhando e também, por que não, aproveito para agradecer a oportunidade, o espaço, né? Um veículo de tamanha repercussão no Brasil. Também há a importância da opinião pública, de a gente explicar para as pessoas, aquelas que vivem do setor, mas não só aquelas que vivem, aquelas também são impactadas, né? O que acontece, e também então há uma estratégia de comunicação para que fique claro o debate, tanto do ponto de vista macro, né, da importância que o PERSE teve, mas especialmente do que está acontecendo nesse momento, para que as pessoas entendam de forma clara que o fim do PERSE ainda é uma hipótese, né, não é uma certeza, e que essa hipótese é uma interpretação,
né, que há um espaço para a gente buscar uma outra interpretação, eventualmente até consensualmente com a própria Receita Federal. Tá certo, chegamos ao fim do nosso podcast. Queria agradecer muito a sua presença, Doreni. Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade, boas perguntas para explicar a relevância do setor e também a problemática mais conjuntural. Mas ótimo, estamos sempre à disposição, a nossa associação diretamente ou através da nossa regional aqui do Distrito Federal. A gente está super à disposição e agradece mais uma vez pelo espaço, pelas perguntas bastante inteligentes e bastante abrangentes, nos permitindo falar sobre tudo. Muito obrigada pela sua visita. É isso, o podcast do Correio hoje recebeu Doreni Caramori Júnior, que é presidente da Associação Brasileira de Promotores de Eventos. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.